A Bíblia nos diz que há muitos anos atrás, em um tempo remoto e muito distante, aproximadamente 778 a 829 a.C., reinou um rei por nome Uzias no reino de Judá. E este, por sua vez, teve um reinado abençoado na sua grande maioria, aonde Deus abençoava. E a Bíblia nos diz, no relato bíblico em 2 Reis, no capítulo 15, no versículo 3, que fez aquilo que era reto diante do Senhor, conforme fez Amazias seu pai. Essa referência se dá ao rei Uzias, que reinou em Judá, aproximadamente por 52 anos. No versículo 5 de 2 Reis, do capítulo 15, vai dizer que o Senhor, Deus, feriu o rei com lepra e este morreu leproso em uma habitação separada. Louvado seja Deus. A Bíblia vai nos dizer, na história de Uzias, que Uzias ele foi um rei muito bom. Ele foi um dos reis que mais tempo ficou no reinado, aproximadamente 52 anos. E ele fazia aquilo que era reto diante dos olhos do Senhor, conforme fez o seu pai, Amazias. Porém, em um determinado momento do seu reinado, ele se perdeu. Mas Uzias, ele era um rei abençoado. Ele não colocava taxas abusivas para com aqueles que tinham um poder aquisitivo mais limitado. Ele dava propriedade para aqueles que não tinham. Então, Deus era glorificado na vida de Uzias. Porém, em um determinado tempo, Uzias ele chegou diante do templo e ele quis queimar incenso. E o sumo sacerdote Azarias falou para que ele não fizesse tal. E Azarias falou na presença de mais 80 sacerdotes. Porque aquilo não competia a ele, mesmo ele tendo uma patente governamental de rei, aquilo que era para ser feito de queimar incenso era ofício do sacerdote e não dele. E ele, Uzias, ele se irou, ele se irritou naquele momento, naquela advertência direta, e ele não gostou. E ele não retraiu aquela atitude, porém ele foi e queimou incenso diante daqueles 80 sacerdotes e do sumo sacerdote que tinha falado para ele não fazer tal. E Deus, conforme o juízo de Deus, um momento de ira de Deus, de punição, a Bíblia vai dizer que nasceu uma lepra na testa de Uzias. E ele saiu dali de sobremodo perturbado, irritado, nervoso, porque Deus puniu ele na hora, no templo, porque ele não obedeceu à advertência direta do sumo sacerdote. E a Bíblia vai nos dizer, conforme relata lá no livro do profeta messiânico Isaías, no capítulo número 6, no versículo 1, olha a referência. No ano em que morreu o rei Uzias, Isaías dizendo, vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono. Quer saber? Uzias tinha tudo para terminar bem, mas ele terminou mal. Ele terminou leproso, morando em uma habitação excluída e à parte do poder daquele governo que ele poderia ter se ele tivesse obedecido à palavra do sacerdote. O que nós aprendemos aqui? Faltou em Uzias o quê? Humildade. Acatar aquilo que vinha da parte de Deus através da vida do sacerdote. Ele falou, olha, mesmo você tendo uma patente de governo sendo rei, isso não compete a você. Isso é ofício do sacerdote, né? Então ele desobedeceu. Então aqui, o que nós encontramos? Que Uzias ele tinha tudo para terminar muito bem. E isso acontece com muitas pessoas. Começa muito bem, começa na obediência, na submissão, na simplicidade, na obediência, na humilhação. Porém, em um determinado momento, acha que pode fazer alguma coisa de forma aleatória segundo aquilo que não está na palavra de Deus. Então Uzias ele morreu leproso. E a lepra naquela época era como um sinal de maldição, de reprovação, de juízo de Deus. Então Uzias, se você for estudar a respeito dele, ele teve um reinado abençoado, aproximadamente 52 anos, aprovado por Deus, conforme diz no versículo 3 que eu li, em 2 Reis, no capítulo 15, vai dizer assim, ó, e fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme fez Amazias seu pai. Porém, no versículo 5,
vai dizer que o Senhor Deus, ele puniu o rei com a lepra, e este morreu leproso e morreu em uma habitação separada, ou seja, excluído. Então, Uzias é o comparativo com aqueles que têm tudo para terminar bem, mas terminou mal. Então, acate a palavra de Deus. Ele desobedeceu a ordem direta do sacerdote. Às vezes a pessoa começa muito bem, mas em algum momento perde o equilíbrio daquilo que Deus revela pela palavra. Então Uzias, ele morreu envergonhado. Ele morreu leproso. Ele tinha tudo para dar certo. Quem sabe Deus está falando com você aqui agora através dessa palavra, desse vídeo, dessa revelação bíblica, que você tem tudo para dar certo. Você só não pode desobedecer e querer ir além dos limites daquilo que Deus estabelece pela sua santidade. Então, se você hoje tem uma patente, né? Se você hoje é um líder, se você é um pastor, se você é um bispo, não importa a tua patente, seja humilde e acate aquilo que vem da parte de Deus, para que não corra o risco da lepra nascer no meio da tua testa. Em qualquer outro lugar que pudesse nascer a lepra, poderia esconder, mas na testa, não. Então o que acontece? Deus, ele fala, ele adverte, porém também ele age com punição e com juízo. Porque Deus é amor, mas também ele é juízo. Ele é fogo consumidor. Então, se posicione para que a lepra não nasça na sua testa e você corra o risco de morrer como Uzias, envergonhado e excluído. Tome muito cuidado. Eu quero orar por cada um de nós nesse momento. Pai, eu te louvo e te exalto por essa palavra maravilhosa. Deus, tem misericórdia de mim. Não permita que eu venha ultrapassar os limites daquilo que o Senhor tem estabelecido pelos teus critérios da tua palavra revelada. Deus, que eu não venha ser envergonhado como Uzias foi. Que eu não venha morrer leproso na lepra do pecado, do engano, da mentira, da injustiça, da lascívia, da iniquidade. Tende misericórdia de mim. Que o teu filho e a tua filha venha ser honrado e não envergonhado, para a glória do teu nome. Amém. Deus te abençoe. Mais um vídeo para o canal PR Adaildo Fonseca Café com Bíblia. Compartilhe esse vídeo, é a palavra de Deus alcançando almas, tá bom? Faça um comentário, uma crítica, em nome de Jesus. E obedeça a palavra. Obedeça. Porque Deus não pode negar o seu juízo, o seu tratar, tá bom? Deus abençoe sua vida e um beijo no teu coração.